Bom dia novamente, irmãos, graça e paz. Amém? Como eu fiquei muito tempo fora, agora eu vou falar 6 meses, aproximadamente. 6 meses aí, para a gente dar descanso com a pastora Elisa. A gente está falando de uma série, falando sobre uma vida centrada no Evangelho. E no domingo passado nós falamos sobre missão, e esse domingo cabe a nós falarmos um pouco sobre perdão. O Evangelho, irmãos, que opera em nós, ele também sempre opera por meio de nós, é uma consequência. Então, há uma operação do Evangelho em nós, nas nossas vidas, por isso que nós estamos, a maioria de nós aqui, salvos, podemos dizer que a nossa vida é para o louvor dele, podemos dizer que nós o amamos. Esse Evangelho, como consequência, faz algo tão impactante nas nossas vidas, que ele então opera por consequência por meio de nós. O Evangelho, esse Evangelho que opera por meio de nós, ele demonstra poder nas nossas vidas, mas também nos nossos relacionamentos e nas nossas ações. Um dos principais exemplos desse Evangelho operando em nós é quando nós perdoamos uns aos outros. Então, nós falamos isso no domingo passado. O Evangelho nos alcança. Eu aceitei, eu posso participar da mesa como nós fizemos no domingo passado, eu posso entender o Evangelho, mas isso precisa ir por meio de nós, e o perdão é sobre isso. E uma das maneiras de que esse Evangelho possa ser uma verdade, uma realidade nas nossas vidas, é quando nós perdoamos uns aos outros. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí, ou teu smartphone, em Mateus 18. Mateus 18 tem um texto, é o nosso texto dessa manhã. Mateus 18, do 21 ao 35. E o texto diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Pergunta: até 7 vezes? Jesus respondeu: lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei. E aí Jesus responde Pedro e começa a contar uma história. Jesus gostava de contar história. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo, mediante essa situação, prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, agora perdoado, com a dívida cancelada, ele encontrou um conservo, alguém que servia a ele, que também lhe devia uma quantia muito menor, 100 denários, perto da quantidade de prata que aquele homem devia, 100 denários. E ele pegou aquele cara e agarrou, é o que diz o texto, e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis,
Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos, não tem muito dificuldade nesse texto aqui. Talvez a minha leitura foi em NVI, talvez uma outra linguagem traga uma explicação, traga um contexto, algo mais contemporâneo aqui, mas o texto é simples. Jesus fala para Pedro: você tem que perdoar. Não é 7, a lei manda para perdoar 3. Pedro falou: eu vou pagar o sábado, vou fazer uma moral com Jesus. 7, não, 70 vezes 7, 490 no dia. E aí Jesus conta uma parábola. Mano, o servo pede para o seu senhor perdão, o seu senhor perdoa, e aquele servo tem um conservo que lhe deve e ele não perdoa. Como isso pode acontecer? E nós vamos entender, irmãos, que o Evangelho traz uma boa nova, uma mensagem para nós, e nós só podemos estar aqui nessa manhã porque nós fomos perdoados. Nós só podemos estar aqui nessa manhã. Eu só posso estar aqui falando com vocês, eu só posso estar aqui cantando porque eu fui perdoado assim como você. E o Evangelho, então, que opera em nós, começa a operar através de nós. Então nós precisamos perdoar também, e é só o Evangelho que nos capacita a fazer isso. Porque o perdão, irmãos, é um negócio muito delicado. Porque perdoar quem nos machuca, irmãos, é uma das coisas mais difíceis da vida. Quanto mais profunda a ferida, maior será o desafio que teremos de perdoar. E muitas vezes nós ficamos até confusos sobre o que é o verdadeiro perdão. Mas, irmãos, quando o Evangelho, esse Evangelho que precisa ser que nós precisamos ter a nossa vida centrada nele, quando o Evangelho cria raiz em nós, irmãos, ele começa então a operar por meio de nós. E perdão, e perdoar os outros, então, se torna possível quando nós entendemos que nós vivemos à luz do perdão que nós recebemos de Deus. Nós já fomos perdoados, Deus já nos perdoou, e cabe a nós então fazer com que esse perdão possa agir por meio de nós. O Evangelho começa com Deus, irmão, se movendo em nossa direção. Essa é a grande verdade. O Evangelho começa com Deus se movendo em nossa direção. É Deus que toma a iniciativa. Por mais que Ele seja a parte que foi ofendida, nós estamos longe, nós pecamos contra Ele. Romanos 5,10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Ainda assim Ele toma a iniciativa de nos perdoar. Ele toma a iniciativa de agir para restaurar um relacionamento conosco. Isaías 59:2 diz que nosso pecado havia nos separado dele. E por causa disso, irmãos, ele tinha o direito de nos condenar. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele se move ao nosso encontro. E o que diz Romanos 5,8, que está aí no slide para você, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores.
fomos amados por Ele. O primeiro passo foi dado por Deus. No entanto, a reconciliação com Deus, irmãos, exige algo da nossa parte, exige o nosso arrependimento. Ao perdoar os nossos pecados, Deus nos estende a oferta de reconciliação. Mas a reconciliação não é completa, irmãos, até que nós possamos nos arrepender e nós possamos receber o perdão pela fé. As Escrituras dão todo o crédito, a glória e o louvor a Deus pela nossa salvação, pois é só por a graciosa vontade, só por causa da graça, a graciosa iniciativa de Deus, que somos capazes de alguma maneira de responder pela fé, de recebermos isso, irmãos. A salvação é universal e ela está disponível a todos. A oferta é para todos, irmãos, mas cabe a nós nos arrependermos e recebermos a oferta de reconciliação, a oferta de perdão pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. A oferta de salvação está disponível para nós, o que cabe a nós é crermos. Precisamos crer que Cristo morreu por nós, precisamos crer que Ele nos amou de forma incondicional. Então, pela fé, recebemos esse perdão. Recebemos esse perdão. Nossa resposta de arrependimento e fé é essencial para que o relacionamento seja restabelecido. Apenas aqueles que se arrependem e recebem a oferta da graça, a oferta graciosa de Deus, serão reconciliados com Ele. Aqueles que aceitam pela fé, aqueles que entendem, aqueles que recebem essa oferta, então podem ser reconciliados novamente com Deus. Nós poderíamos então, irmãos, resumir o perdão de Deus da seguinte maneira: mover-se em nossa direção. Deus nos convida ao convite, e Ele também nos capacita para nos movermos em direção a Ele. O Evangelho começa com Deus, aquele que sofreu a ofensa, ofendido, vem para nós, se aproximando de nós, esse Deus vindo nos buscar em nossa direção, aqueles que somos os ofensores. Um Deus que cancelou a nossa dívida, um Deus que nos abriu a oportunidade de reconciliação. E se reconhecermos que somos falhos, que temos pecados e nos arrependemos, somos então reconciliados com Deus e nos tornamos capazes, irmãos, de experimentar a alegria, o prazer de vivermos um relacionamento com Ele. Leandro, então como é na prática isso aí? Já entendi que eu sou perdoado, mas como é na prática? Então eu preciso perdoar uns aos outros como Deus me perdoou? Sim. Afinal é o que a Bíblia nos ensina, Efésios 4:32, o texto que está na tela aí para você. Sede bondoso e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, se realmente experimentarmos o perdão de Deus, nós precisamos ser perdoadores, nós precisamos perdoar uns aos outros. Por outro lado, se somos irreconciliáveis, se nós somos ressentidos, se nós somos amargurados em relação aos outros, nós não estamos vivendo a profunda alegria e liberdade do Evangelho. O nosso perdão, irmãos, aos outros tem um propósito de refletir o perdão que recebemos de Deus. Nós somos perdoados, nós recebemos um perdão de Deus,
O que nós fazemos é simplesmente deixar que esse perdão, que esse evangelho possa agir por meio de nós. E essa iniciativa tem que ser nossa, assim como foi a iniciativa de Deus de nos perdoar. Cabe a nós oferecer o perdão, cabe a nós abrir a porta para que haja reconciliação. Mateus 5, 23 e 24, Jesus fala algo mais até muito profundo, muito sério sobre isso, que ele fala só: se alguém trouxer uma oferta no altar e lembrar que tem algo, alguma coisa contra o irmão, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro se reconciliar, vai acertar a situação para depois você apresentar a tua oferta diante de Deus. Essa reconciliação, irmãos, é sempre condicionada ao arrependimento do outro. Dan Allender diz o seguinte: o perdão envolve um coração que cancela a dívida, mas não empresta mais dinheiro até o arrependimento ocorrer. Quando nós falamos do perdão de Deus, nós falamos que Deus veio atrás de nós. O ofendido veio buscar os ofensores, e Ele despeja para nós seu amor, sua graça, e nos dá oportunidade de reconciliação, mas existe a nossa fé em aceitar isso, então sermos reconciliados com Cristo. Quando nós deixamos então que essa consciência do Evangelho possa agir por meio de nós, nós vamos sim tomar a iniciativa, nós vamos ir até aqueles que nos ofenderam, e nós vamos fazer também o convite para que eles possam se aproximar de nós, e nós possamos se arrepender, e nós possamos juntos perdoar, sermos perdoados. Isso significa, irmãos, que nosso trabalho não termina assim que nós perdoamos alguém. O desejo do nosso coração não é só perdoar a ofensa, mas no fim das contas é acertar a situação e que todos possam estar reconciliados com Deus, não só com Deus, mas reconciliados uns com os outros. E com isso, irmãos, nós vemos destruído o poder do pecado sobre nós. Porque Deus é um Deus do perdão, e há perdão para nós, e há perdão entre nós. Mas onde nós encontramos o poder para fazer isso, irmãos? Como podemos encontrar a graça e a força para buscar uma restauração no relacionamento? A resposta é só no Evangelho. O Evangelho não apenas nos mostra como devemos perdoar, ele nos capacita a perdoar. Normalmente, irmãos, a percepção que nós temos do nosso pecado é muito pequena. E nós temos a percepção do pecado do outro de uma muito grande. Nós achamos que o nosso pecado é pequeno e o que a pessoa faz é gigantesco. E o nosso sentimento, muitas vezes, por trás de tudo isso, é que nós merecemos ser perdoados. Eu mereço ser perdoado. Mas a pessoa que me ofendeu não merece meu perdão. Quando nós pensamos assim, nós estamos vivendo com uma visão pequena da santidade de Deus, uma visão pequena do nosso próprio pecado, uma visão pequena da cruz de Cristo. Porque quando nós adotamos a perspectiva do Evangelho sobre o nosso próprio pecado, reconhecemos que a dívida do nosso pecado que Deus perdoou é maior do que qualquer pecado que pode ter sido cometido contra nós. Então o significado da obra de Jesus na cruz cresce na nossa percepção, cresce também a nossa disposição e a nossa capacidade de buscar que haja restauração com os outros, com todos. Afinal, se Deus perdoou e perdoa tudo que fizemos, irmãos, como nós não poderíamos perdoar os outros? Como não?
perdoar os outros. Irmãos, o perdão tem um custo. Que significa cancelar uma dívida, quando muitas vezes nós temos o direito de exigir o pagamento. Perdoar significa cancelar a dívida, mesmo você tendo o direito a receber o pagamento, porque muitas vezes você é ofendido. Perdoar significa absorver uma dor. Perdoar significa absorver o prejuízo. Perdoar significa absorver a vergonha de alguém contra nós. Mas da mesma forma como Deus em Jesus Cristo tem agido em relação a nós, significa que nós precisamos desejar também agir assim em relação aos outros, desejando arrependimento, desejando restauração. Somente por meio do Evangelho, o Espírito Santo pode nos capacitar a fazer o mesmo em relação aos outros. Somente por meio do Evangelho, o Espírito Santo pode nos capacitar a fazer o mesmo em relação aos outros. Por isso que eu e você precisamos ter uma vida centrada no Evangelho. E antes de orar, irmãos, eu queria fazer um exercício com você. Eu queria fazer um exercício junto. Eu não sei, alguns temas, irmãos, quando nós seguimos uma sequência, nós passamos por alguns temas e muitas vezes você pode estar ouvindo e falar: Leandro, tá bom, eu conheço tudo isso que você falou, não preciso perdoar ninguém, está tudo certo, está tudo bem. Então, não sei se você tem alguém que você precisa perdoar, talvez um amigo, talvez um familiar, talvez alguém no seu trabalho, ou talvez aqui mesmo na igreja. Mas eu queria, se você tem, te convidar a pensar nessa pessoa. E junto com o pensamento, eu queria que você pudesse de alguma maneira pensar sobre a nossa dívida, a tua dívida perante Deus. Eu não devo nada, Leandro. Jesus pagou lá na cruz, a dívida é verdade, a dívida não. Mas quanto nós ainda somos pecadores, quanto nós ainda parece que a cada minuto, a cada segundo nós estamos pecando e cada vez mais se afastando de Deus. Enquanto nós ainda insistimos, em vez de caminharmos em direção a Ele, em vez de buscarmos santidade, ainda insistimos e corremos por uma lamaçal e corremos por pecado. E se nós pensamos o quanto nós falhamos com Deus, se nós pensarmos o quanto nós, de alguma maneira, temos nos afastado de Deus, de que forma isso é muito maior do que a dívida ou a situação que você tem com essa pessoa que você precisa perdoar? Se nós compararmos os nossos pecados, irmãos, perante aqueles que nos ofendem, talvez isso seja uma comparação desleal. Eu queria te perguntar: quem somos? Quem somos na parábola de Jesus que nós lemos em Mateus 18? Tem dois personagens lá. Dois personagens dessa parábola. Quem nós somos? Quem nós temos sido nessa parábola? Jesus fala sobre um senhor que tinha um servo que devia muito. O texto fala uma grande quantidade de prata, devia muito. E o Senhor dá o veredito, fala: manda prender ele, os filhos, a esposa, manda todo mundo até que ele me pague. E aquele servo clama misericórdia, fala: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E aquele homem fala: tá bom, eu vou ter misericórdia de ti, tua dívida está perdoada.
Isso é claramente, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Temos falhas, temos pecados, e nós deveríamos ser condenados, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós podemos estar aqui livres, salvos, alcançados pela graça, e nós podemos clamar diariamente para que Deus tenha misericórdia de nós, e nós podemos então receber perdão. Nós podemos receber perdão assim como esse servo. E por que nós então fazemos como aquele servo fez com o seu conservo? E assim, quando nós temos a oportunidade de perdoar, você fala: não, perdoar não, está me ofendendo, eu não vou te perdoar. Ah, não quero. Não, está errado. O versículo 32 e 33, aquele Senhor então chama o seu servo e fala: então eu te perdoei, e tu não perdoou o teu conservo, servo mau. Cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Essa é a pergunta para nós, irmãos, essa manhã. Será que nós não devemos ter misericórdia assim como Deus tem misericórdia de nós? Irmãos, nós precisamos ter uma postura de servo, um servo que vai estender a misericórdia, estender o Evangelho, ou nós vamos tomar uma postura onde nós recebemos de Deus e não repassamos isso. E se isso é uma verdade, irmãos, nós não estamos com a nossa vida centrada no Evangelho. E se isso tem acontecido, nós não entendemos nada sobre o Evangelho. Porque o que nós esperamos, irmãos, é que assim como o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, irmãos, que isso possa ser estendido pelas nossas vidas, por meio de nós. O Evangelho, por meio de nós, faça com que assim como nós estamos recebendo perdão, assim como nós temos dívidas canceladas, que isso seja uma realidade nas nossas vidas, e nós possamos cancelar qualquer dívida nos nossos relacionamentos, nós possamos perdoar, nós possamos nos reconciliar, nós possamos viver uma vida de liberdade, centrados para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, porque assim como nós recebemos perdão, nós podemos perdoar, porque é assim que nós precisamos ter na nossa vida, é assim que nós precisamos fazer para que a nossa vida seja centrada no Evangelho, ter uma vida centrada no Evangelho, entender que recebemos perdão, e entender que nós precisamos dar perdão. Vamos orar? Feche os olhos.